Bom dia. Começamos agora com a nossa aula número 2 do Laboratório de História 1. E aqui eu vou falar sobre a arte de analisar. Eu acho que essa é uma das 4 aulas que eu vou dar, acho que é uma das mais importantes, porque de alguma maneira eu vou dar caminho das pedras da desconstrução de um discurso. Inclusive, vocês vão poder fazer a desconstrução do meu próprio discurso. Isto aqui funciona em qualquer situação, para qualquer texto, para qualquer, inclusive para qualquer manifestação discursiva, né? Pode ser uma aula, pode ser um discurso mesmo oral, né? Isto aqui vem de uma longa tradição da retórica e que fica um pouco cansativo. Eu vou dividir em 3 partes para que não fique tão cansativo, né? Fica um pouco cansativo porque eu vou dar dicas, vou dizer o que é preciso olhar num texto, né? E no fundo são técnicas que precisam ser conhecidas e precisam principalmente ser colocadas em prática, ou seja, depois disto vocês têm que pegar os textos e analisar para encontrar aquilo que eu estou falando para vocês agora, né? Agora, antes de dar essas técnicas, né, eu queria explicar um pouco o que está na base dessa tese aqui, desse método aqui, né, que está na base. Isso aqui foi descoberto por Aristóteles, principalmente, e que é assim, né, nem sempre a gente pensa, né, mas dessa forma, mas é assim. As formas de dizer estão relacionadas com as formas de pensar, que estão relacionadas com as formas de ser, né? Então, o que Aristóteles descobriu, toda a lógica aristotélica, toda a retórica aristotélica estava baseada nesse princípio aqui, que a realidade, o pensamento e a articulação oral do pensamento estão relacionadas, né? Por isso que Aristóteles, por exemplo, dizia que existia a realidade, a configuração metafísica, né? O que sustenta toda a realidade é uma disposição de substância e acidentes, né? Os acidentes são as coisas que se modificam, as coisas que mudam, né? E a substância é aquilo que não muda, que está sempre permanente e que sustentam os acidentes. Já falamos disso algumas vezes, né? Mas só para dar um exemplo, é isso aí. Cada um de nós é quem é. Eu sou Rafael, sou professor, mas nem sempre fui professor, né? Nem sempre fui professor de História da Unifesp, né? Nem sempre estava assim careca, né? Quer dizer, nem sempre tive a idade que eu tenho, né? Quer dizer, já falei melhor português, já falei pior português, já falei outros idiomas, né? Então tudo isso são acidentes, eu permaneço, os acidentes mudam. Vocês vão falar, puxa, mas o que isso aí tem a ver? Reparem, codificar um texto, ou decodificar, melhor dizendo, não? Decodificar um texto é extrair, a partir do texto escrito, a forma de pensar daquele que escreveu e, como decorrência disto, a forma de ser dessa pessoa. Eu quero que vocês tenham isto, né, como um pano de fundo, né? Muitas vezes, pela configuração de um texto, ou pela configuração de uma manifestação de pensamento, pela configuração de um Twitter, né? Ou de uma mensagem de WhatsApp, né? Ou do Instagram, né? A gente pode intuir, pode decodificar a pessoa, o ser da pessoa, quem aquela pessoa é. Então, essa aqui era a base do que eu queria dizer. Agora vou falar várias técnicas, né? Que a gente vai pegar um texto, vamos imaginar, né? Então, nós podemos analisar o texto, nós podemos olhar para ele a partir de diferentes críticas, de diferentes espaços críticos, de diferentes análises, né? Então, qual é a primeira, por exemplo? A partir do que
sempre se denominou de afirmações atributivas. O que é uma afirmação atributiva? Vou dar um exemplo simples, né? Esse livro não é bom, né? Ou esse filme é fantástico, ou esse cara é ruim, ou esse cara é bom, né? Veja, nós estamos aqui fazendo uma afirmação sobre o ser das coisas, né? Esse livro é bom, né? Mas normalmente, quando a gente fala dessa maneira, o que a gente está fazendo é projetar, atribuir um sentimento pessoal, né, para uma realidade concreta, né? Então, na verdade, a gente deveria se exprimir de outra forma, né? Para sermos honestos, para sermos verdadeiros, né? Para não manipular a nossa forma de pensar e não manipular principalmente os outros, né? A gente deveria falar exatamente: eu acho que esse livro não é, eu acho, não é bom, né? Mas eu acho, né? Não estamos relativizando a partir do momento que falamos eu acho. Ou então, esse livro não me agrada, esse livro não me convence, esse livro tem vários furos que são esses daqui. Então, nós estamos desta maneira, né, falando mais honestamente. E quando a gente esconde a percepção individual, quando a gente esconde o ponto de vista e a gente coloca uma essencialidade nessa realidade, então a gente fala sempre de uma forma categórica, né? Assertiva, se chama normalmente, né? Então, isto é bom, né? Fazer assim é certo ou é errado, né? Então, pode ser, em alguns momentos pode ser realmente, né? Mas pode ser inclusive que seja um princípio geral, um princípio ético, um princípio moral, um princípio jurídico, né? Mas temos de ter cuidado, né? Porque muitas vezes o que a gente faz é isso, né? É projetar as nossas avaliações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sobre uma realidade como se fosse essencializada, né? Vamos imaginar, em termos de historiador, é muito fácil encontrar isto, né? A gente faz uma afirmação genérica, né? Do tipo assim, os pobres são pobres porque não querem trabalhar. Isso foi dito muitas vezes no século XVIII na Inglaterra, né? E a gente pode falar simplesmente, é óbvio que não é assim, ou é óbvio que é isso mesmo, né? Vou dar uma frase diferente, porque essa frase é muito chocante, né? A gente chega e fala que o Brasil foi conquistado por motivos econômicos. É óbvio que foi conquistado por motivos econômicos. Bom, é óbvio para quem? Essa é a questão. É óbvio para quem? Né? Podemos escrever para mim, para nós, para uma corrente determinada, é óbvio que blá, 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 blá. Mas isto então já é uma matização que muitas vezes é importante dar nos textos e que muitas vezes não aparece nos textos. Muito similar com isto, né, são as afirmações extremas, né? As afirmações extremas são afirmações que aparecem nos textos que não admitem nenhuma nuance, não admitem nenhuma discordância, não admitem nenhuma ambiguidade. Infelizmente, é algo que está acontecendo muito frequentemente nos tempos atuais, né? As redes sociais estão nos transformando em afirmativos extremos, né? E isto é extremamente perigoso, extremamente perigoso. Isto pode levar, né, a posições hegemônicas, né? E muitas vezes a posições totalitárias e ditatoriais. Como que se manifesta isto? Através de advérbios, é bem fácil de identificar, né? Quando a gente utiliza exageradamente advérbios que não admitem nenhuma nuance, nenhuma matização. Por exemplo, todos, tudo, nenhum, sempre, nunca, completamente, sem dúvida.
claro, se eu começo uma afirmação, né, é, num texto de história, né, falando que os espanhóis sempre fizeram bom, acabou, já não tenho mais como fazer algum tipo de, de, de nuance, algum tipo de crítica, algum tipo olha, nem sempre foi assim, né? Não se admite a relativização da afirmação, precisamente porque ela é extrema, é uma afirmação extrema, né? Esse texto está profundamente errado, completamente errado, né? Essa afirmação que você fez, né? Sempre é dita por aquele que está... não há o que se possa fazer, não há o que se possa exprimir, não há o que se possa dizer, né, diante de afirmações categóricas e contundentes desse tipo, né? É, e é interessante, né, que principalmente essas afirmações assertivas, essas afirmações categóricas, dizem muito da forma de ser da pessoa. Em geral, é uma pessoa que não admite o diálogo, né? Que não admite o debate, que não admite o contraditório, né? Precisamente pelo uso excessivo, né, e fora de lugar que faz desse tipo de afirmação extrema. Parecido com isso, parecido com isso, temos as generalizações, né? As generalizações coincidem com as afirmações extremas, em que são afirmações sempre universalizantes, afirmações genéricas, né? Mas de maneira geral são mais imprecisas, né? Elas estão embutidas, né? Quer dizer, é preciso entrar no âmago da generalização para perceber o caráter categórico e assertivo dos mesmos, né? Por exemplo, hoje em dia é muito comum, é bastante singular esse fenômeno que está acontecendo, né? Que é o fenômeno, vamos chamar assim, dos coletivos, né? Até, sei lá, até uns 30 anos atrás, né? Nós tínhamos como o motor da história as estruturas, né? Primeiro eram as pessoas, os agentes pessoais, depois foram as instituições, depois foram as estruturas, o capitalismo, a burguesia, o proletariado, né? Agora nós temos os coletivos. E os coletivos surgem e aparecem como os motores da história atualmente, né? Então temos os negros, temos as mulheres, temos os LGBT, temos os oprimidos, né? Temos os opressores, são vários coletivos, né, que foram sendo criados, principalmente dentro de um processo histórico político, né? Que não estou aqui entrando nem sequer na crítica, estou fazendo uma análise, né, dos conteúdos textuais, das afirmações textuais, né? Então, qual é o problema que surge com os textos cujo sujeito, cujo objeto são os coletivos, né? A gente faz afirmações extremamente genéricas e extremamente homogeneizantes de cada coletivo. Então, por exemplo, as mulheres, etc, 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 etc. Mas quem disse que todas as mulheres, todas elas em conjunto, pensam, agem ou dizem dessa forma, né? Muitas vezes o que acontece é que o autor, que se identifica ou não, né, porque também pode estar fazendo uma crítica, né? Todas, sei lá, todos os gays são blá 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 blá, né? De repente quem está falando é um crítico, né? Um homofóbico que está fazendo uma generalização que não pode ser feita, né? Então, a questão sempre é esta, né? Quer dizer, quando a gente trabalha, quando o texto procura identidades coletivas, né? Essas identidades coletivas, normalmente, elas são marcadas, depois vamos falar sobre isto, né? São marcadas por semelhanças e por dessemelhanças, né?
Agora, essas semelhanças, elas de certa forma são arbitrárias, né? De alguém que criou o coletivo ou alguém que está utilizando o coletivo diz que o que caracteriza este coletivo é isto, isto, isto e aquilo, né? Da mesma forma que antigamente se fazia o mesmo com o Estado Nacional, né? Ou então com o coletivo que dizia, veja só, claro, hoje em dia já não se utiliza tanto, mas o coletivo latino, né? O coletivo latino, por oposição ao coletivo saxão ou anglo, né? Ou europeu, né? Porque latino dá a impressão de que não é europeu, né? Então é caracterizado principalmente pelo quê? O coletivo latino é caracterizado eh, pelo descompromisso, né? Pela ideia de um sentimentalista, um Latin lover, um cara que chega sempre atrasado, não? Como diz a canção, não sou latino-americano, né? E nunca me engano, né? Quem deveria dar exemplo chega sempre atrasado comigo, né? Enfim, isso é uma canção, para quem não sabe, isso aqui é uma música. Então, tudo isso aqui são formas de manipulação de pensamento. A gente cria imagens coletivas, a gente dá uma identidade coletiva, a gente caracteriza de determinada forma todos aqueles que pertencem a essa mesma coletividade. Na verdade, não é assim. Na verdade, não é assim. Se a gente vai verificar, a mesma coisa que, sei lá, poderia dizer para vocês, quando eu falo, dou uma aula sobre as encomendas, né, eu sempre falo, a primeira coisa que eu falo é, olha, eu vou falar uma série de características, essas características são absolutamente genéricas. Se vocês forem procurar as encomendas verdadeiras que realmente aconteceram no México, no Lima, no Peru, no Paraguai, vocês vão encontrar que não são bem do jeito que eu estou falando aqui agora. Estou fazendo uma generalização. O problema é o seguinte: sem generalizações, a gente não consegue pensar de forma global, de forma universal. E a gente precisa, enquanto historiador, precisa pensar dessa forma. Mas o perigo é que a gente pode descolar da realidade e a gente pode se perder na categoria, no texto, pode se perder no termo, né? Pode se perder no coletivo, né? Esse que é o ponto, né? É, e a gente acaba, né, projetando opiniões pessoais no próprio coletivo, né? Então, a pessoa, né, que faz parte desse coletivo se coloca como bandeira, se coloca como porta-voz, se coloca como crítico, né, ou defensor de direitos, e é ele que fala em nome do coletivo, né? Isso tudo bem, tem uma validade política, mas eu não estou falando dessa questão da validade política, estou falando do texto, da análise do texto, que muitas vezes acaba, vamos dizer assim, acaba carecendo de heterogeneidade. Se todos os coletivos são heterogêneos entre si, né? Dentro do coletivo, as individualidades, as pessoas concretas, né? Os sujeitos concretos que pertencem a esse coletivo são diferentes uns dos outros. E o coletivo tem de levar em conta. Outra questão importante, outro ponto de referência, outra técnica importante que precisa ser olhada nos textos, são as restrições. Isso é muito importante. Quando um texto, né, tem restrições, é um texto nuançado. Não sei se essa palavra aqui, não sei se esse adjetivo aqui existe, né, mas é o que eu quero exprimir, né? Quer dizer, toda realidade tem nuances. Se eu quero descrever a realidade, eu preciso descrevê-la com nuances. O problema é que quando eu faço muitas nuances, pode ficar confuso, pode ficar denso o texto, pode ficar cansativo, pode ficar pouco claro. Mas é que a realidade, em princípio, é pouco clara mesmo, né? Então, são de três tipos as restrições, né? Em geral, né? Então, são as dúvidas e advertências que a gente coloca, né? Que assim são as palavras, por exemplo, que talvez, parece-me, acho, poderíamos dizer,
é possível que, né, ou seja, há uma série, há umas formas de expressão, há umas formas de dizer que correspondem a umas formas de pensar, que correspondem a umas formas de ser, né, que são mais, vamos chamar assim, mais plurais, mais abertas, que consideram a realidade mais complexa, mais difusa. Então, eu não dou a palavra final sobre a realidade, eu sou apenas um ponto de vista, por isso que eu falo parece-me, porque eu admito que existam outras pessoas com outros pareceres. Ou então, eu utilizo o termo, o verbo em condicional. Poderíamos dizer, também poderia não se dizer, né? Ou então, talvez seja o caso de. Talvez não, pode ser que tenha outros que achem que não, né? Mas tudo isso é conversável. O texto, assim, quando o texto é apresentado desta forma, ele manifesta a sua vontade e o seu desejo de se relacionar com outros textos, de dialogar com outros textos. Quando não aparecem essas nuances, esses advérbios, né, essas formas de dizer, normalmente o texto é categórico, né, e homogêneo, né, de pensamento único, de linha única. Outras restrições de quantidade ou de temporalidade, né? Por exemplo, raramente, frequentemente, às vezes, em algumas ocasiões, no momento atual, no período que corresponde a entre tal e tal ano, né? Então são nuances que restringem o sentido das afirmações, que colocam muitas afirmações que poderiam falsamente dar a ideia de que são gerais e universais e aplicáveis para todos, colocam essas frases no seu devido lugar, no seu devido tempo, nas suas devidas circunstâncias. Isso é muito importante, né? O historiador normalmente trabalha uma parte pequena da história, uma parte e um tema ou um ponto de vista sempre muito nuançado, né? Um ponto de vista muito enviesado, né? No sentido correto da palavra, tem um viés, né? Então, isso tende a ser explicitado e é explicitado precisamente desta forma, né? Ou com as restrições de dúvidas, né, e advertências, ou com as restrições de quantidade e de temporalidade, ou então, a terceira, com as restrições de qualidade, que é sempre, vamos dizer assim, são muitas vezes tem a ver com comparações, né? É melhor do que, maior do que, em certo sentido, mais claro que, né? Ou seja, na hora que você vai entrar numa qualificação, quando você vai dar uma qualidade que é sempre uma coisa muito perigosa, muito difícil, né? Então é preciso procurar não absolutizar, né? É preciso realmente relativizar no sentido de que estamos comparando uma coisa com a outra, né? Quando a gente fica falando, sei lá, né, de que a civilização ocidental é melhor do que a civilização oriental, sob que aspecto, em que ponto de vista, melhor do que em que, né? Porque, sei lá, pode ser que realmente a civilização ocidental, para efeitos de progresso técnico, sim, é melhor do que a civilização oriental, islâmica, sem dúvida, né? Agora, para efeito talvez de neurose, né, ou de horas de trabalho, ou de dependência química, ou de viciados, não sei, acho que talvez não seja o caso, não, talvez não seja melhor. Então, é preciso, né, quando se está tratando de considerações qualitativas, é preciso apontar, né, os termos de comparação. E quando não se aponta, o que está se tentando é absolutizar uma afirmação. E a última técnica que eu gostaria de falar agora, depois falarei outras cinco, aqui falei cinco, a última é as disjuntivas extremas, né? Isso é bem fácil de verificar e identificar, né? Que é sempre quando se coloca a opção ou isto ou aquilo,
Hoje em dia é o pão de cada dia, né? Não é que estamos num sistema binário. O sistema binário próprio do mundo digital criou uma sociedade binária. Então hoje é tudo binário, né? Ou é a favor ou é contra, ou é pró ou é retro, ou é certo ou é errado, ou é esquerda ou é direita, ou é vermelho ou é azul, ou é vacina ou antivacina. Sei lá, né? A sociedade ficou em preto e branco. Me parece tudo corintiano, tudo santista. Quer dizer, só tem duas cores, ou comigo ou contra mim, né? Então, não é assim. Existem, nunca existem duas únicas alternativas possíveis. Sempre existe pelo menos uma terceira que é nenhuma das duas, né? Abstenção, né? Não me manifesto, não opino, não eu resisto, né? Uma espécie da série da Netflix, a Casa da Resistência. Então, tem muitos textos que criam, né, problemas inexistentes, fabricam problemas de enfrentamentos inexistentes, tornam a sociedade maniqueia porque o texto é maniqueu, porque o texto é binário e antagônico, né? E isso é fácil de se identificar, é fácil de se perceber e é fácil de se fazer a crítica. Bom, então, por agora é isso daí, né? Eu falei 5 técnicas de análise de texto, né? E agora na segunda parte, eu falarei outras 5 técnicas, tá bom? Bem-vindos.